Josué capítulo 1, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. E sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E a palavra de ordem para o nosso coração, para a nossa quarta-feira, é que Deus, Ele precisa que eu e você esteja levantado, esteja de pé. A gente tem a imaginação de Josué prostrado, chorando, lamentando, estava de luto. Teve a sua perca, um líder espiritual, creio eu que até se não foi um amigo, Moisés, Josué, aonde por muitos anos, 40 anos ele andou do lado de Moisés. Eu me agrado muito da história de Josué, porque Moisés subia ao monte e Josué ficava esperando ele ali no pé do monte. Moisés entrava na tenda da congregação, Josué estava ali sempre auxiliando. Então ele era muito importante na vida de Josué. Mas o próprio Deus disse: Josué, Moisés já morreu. É mais ou menos pessoas que estão prostradas diante de uma situação que já aconteceu, que não tem como mais voltar atrás. É mais ou menos diante de uma situação, daquela expressão, o leite derramar, acabou, Às vezes a pessoa está prostrada, presa no passado, presa numa oportunidade que perdeu, numa situação, e ela está ali se lamentando, prostrada, caída, desanimada, triste. E a palavra de ordem de Deus é: levanta-te, porque ele deixa claro no versículo 2, levanta-te, pois, agora. Quer dizer, é nesse momento que eu preciso me levantar, é agora que eu preciso estar de pé. Há um versículo, 1 Coríntios 10, 13, 12, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Quer dizer, Deus, Ele precisa que eu e você estejamos de pé. De pé é uma vida de oração, de pé é uma vida de consagração, de pé é uma vida vigiando para não pecar, para não errar, para não vacilar. De pé, buscando a face do Senhor, buscando sabedoria, buscando direcionamento, buscando e consultando a Ele. Ele estava prostrado, ele estava chorando, ele estava lamentando, e Deus diz: é necessário que você se levante, porque se você não se levantar, este povo também não vai adiante. A partir daquele momento, Josué se tornou líder de Israel. E se ele continuasse prostrado, o povo também ficaria prostrado. A importância de você como marido, como esposo, que é o cabeça, que se você estiver derrotado, a sua família será derrotada. Se o teu coração está triste, se o teu coração está cabisbaixo, se você está se lamentando da vida, resmungando, murmurando, caído, quer saber, não adianta orar. Quantas vezes eu já orei, quantas campanhas eu já fiz, quantas vezes eu já fui na igreja e nada aconteceu. Você é o cabeça. Eu digo aos homens, ao marido: você é o cabeça. Pastor, eu sou mulher, não sou casada, não tenho meu marido, mas você é a líder espiritual da sua casa. Você é a cabeça espiritual da sua casa. Porventura, você é a única que de fato se converteu na sua casa. E você precisa se manter de pé. A Bíblia nos ensina em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9, Salomão deixa algo escrito que é bom que ande o quê?
em dois, que é bom que ande em dois, que não é bom estar sozinho. Ele diz que quando está em dois, o trabalho rende mais, rende melhor. Mas quando está sozinho, pode ser que um caia, e quem vai levantar? Mas quando está em dois, se um cair, o outro levanta. O outro levanta. E Deus dá essa palavra de ordem para Josué: levanta-te agora. Então, meu irmão, guarda no teu coração. Pode ser que você não esteja vivenciando isso. Pode ser que você hoje está aqui me ouvindo, pastor, estou de pé, jejuando, orando, lendo a Bíblia, buscando ao Senhor, oro de madrugada, levanto de manhã, coloco a minha família na presença de Deus. Glória a Deus. Mas para que aquele povo alcançasse as promessas de Deus, era necessário se levantar. Então, se eu e você deseja ver a sua casa, os seus familiares herdando a salvação, eu preciso se levantar. Meu querido, sabemos que a salvação, ela é individual, mas Deus, Ele honra a fé. Deus honra a fé, porque eu deixo claro muito bem quantas vezes que eu nem quis saber de Deus, queria nem saber de igreja. E se não fossem as orações da minha mãe, as intercessões, se ela não se mantesse de pé, se ela não tivesse se mantido firme, fiel, servindo a Deus, eu teria morrido e perdido a salvação. Quantos filhos, quantos maridos, quantas pessoas que foram alcançadas por Cristo Jesus, porque alguém se manteve de pé, orando, clamando, buscando, intercedendo, levando foto, levando uma peça de roupa, levando, agindo com um ato de fé, clamando, intercedendo. E assim também é eu e você. Aqui trazendo para o individual, o Josué também tinha uma promessa. E para ele alcançar essa promessa, Deus disse: meu querido, levanta-te, coloca de pé, porque aonde você plantar a planta dos teus pés, tu a possuirás. Mas para isso ele teria que estar de pé. Caído é mais ou menos, tem um versículo na Bíblia, me corrija se eu estiver errado. Um cego não guia outro cego. Tem ou não tem isso na Bíblia? Tem. Eu não sei o capítulo e o versículo, sei que está lá em Mateus. Mas não tem como um cego guiar outro cego. É mais ou menos, não tem como um caído levantar outro caído. Eu vejo às vezes mães que querem os filhos queimando na presença de Deus. Às vezes eu vejo pai que querem um filho fazendo as coisas tudo certinha, mas não fazem o certo. Eu já vi uma pessoa que mandou mensagem para nós: pastor, aconselha minha filha, e está assim, ela está andando com mais amizade, ela está andando só de shortinho curto, ela está me respondendo, esses dias ela quase quis me agredir, ela já quer fazer tatuagem, ela só quer fumar narguilha, ela só quer fumar pendrive, e não sei o que lá. Falei, ok. Aí eu fui olhar a situação da mãe, vivendo uma forma deliberadamente promíscua, querendo que a filha seja uma santa. A pessoa só posta foto de biquíni, a pessoa só anda em baladas, a pessoa só anda com fotos de uísque na mão, só noitada, mas quer que a filha de 12 anos seja a menina correta. Não tem como. Ela é a referência. A mãe, o pai, o marido, o pai de família, o líder espiritual, aquele que é cristão,
é referência. Nós que somos cristãos, somos referência. Se você que diz que é de Deus, as palavras que saem da sua boca só é derrota, ô meu irmão, as pessoas que estão do seu lado também serão derrotados. Serão derrotados. Se você que se diz cristão, as suas palavras só é negatividade. Não pode ser assim, porque o Senhor diz: eu vou suprir a sua necessidade, eu serei convosco, não deixarei, não abandonarei, não te desampararei. Mas muitas vezes a gente vê pessoas que eram para estar de pé, homens e mulheres de Deus, que era para estar, sabe, firme, forte na presença, na fé, na confiança, como Josué, chorando, se lamentando, murmurando: ah, porque o governo, ah, porque 2024 já começou de cabeça para baixo, e se já começou assim, imagina o resto do ano, já estou para ver o que vai acontecer esse ano. Não, meu irmãozinho, é de pé. O ministro falou algo aqui na oração, antes da oração, algo que eu até coloquei no meu esboço bíblico aqui. Falei: ele está lendo o meu esboço antes de eu pregar? Êxodo capítulo 17, versículo 11, quando Moisés sobe para o monte, enquanto a mão dele estava levantada, orando, vida de oração, clamou. Enquanto a mão dele estava levantada, Israel estava enfrentando os amalequitas. E meu querido, enquanto Moisés orava com a mão levantada, Israel vencia. Quando ele abaixava a mão por causa do cansaço, os amalequitas começavam a prevalecer, a vencer. E é algo que hoje, e pastor, só quer dizer que agora eu só tenho que orar com a mão levantada para o céu? Não, não é isso. Mas isso é sombra para nós. Isso é exemplo para nós. Oração. Quando você se cansa, quer saber, eu lavo as minhas mãos, essa família, o coração tudo duro, pastor, um povo tudo ignorante, não vale a pena orar. Não, meu irmão, vale uma alma, meu Deus. Qual é o valor de uma alma? É inestimável. Gente, então não desista. Eu lembro do profeta Samuel dizendo: ai de mim se eu deixo de orar por vocês. E eu e você, nós somos sacerdotes. O Senhor, através do sangue dele derramado na cruz, nos fez rei e sacerdote. Então podemos pegar essas palavras do profeta e do sacerdote, juiz Samuel, como as nossas. Ai de nós se deixamos de orar pela nossa família. Paulo, ele diz lá em Efésios que é por esta razão que eu me coloco de joelho, para que Cristo Jesus habite no coração da nossa família. Então, igreja, é de pé. A palavra de ordem para o nosso coração, a mensagem de Deus para nós nessa noite é: levanta-te agora. Se você está caído na oração, ontem eu falei a respeito de oração com jovens, porque a oração é chave de tudo. É através da oração que quantas pessoas receberam milagres, quantas pessoas estavam infelizes, estavam angustiadas, estavam deprimidas, estavam enfermas, estavam doentes, estavam separadas, estavam brigadas, e que receberam oração, ou que fizeram uma oração, que clamaram a Deus: Deus me ajuda, Deus me socorre, Deus abre uma porta de emprego, Deus cura meu filho. É uma oração. E foi por intermédio da oração que ela obteve êxito, ela obteve o resultado. Meu querido, sem a oração, a gente não vai conseguir suportar as lutas do dia a dia, a dificuldade. Para você ver que Daniel, mesmo recebendo um decreto que não deveria orar durante 30 dias, ele sabia a importância do que era orar. Ele poderia decidir: não, mas só 30 dias está legal, né? 30 dias passa rápido. Não, mas não vou provocar o rei também, né? Para que provocar? Para que caçar confusão? Para que irritar o cara? Não, estou bem aqui, sou um dos melhores
sou um dos principais prefeitos, presidente da época, governador da época, Daniel, falou: não vou provocar. Para que provocar? Só 30 dias, 30 dias passa ou não passa rápido, gente? 30 dias passa rápido. Não vou não, mas não. Assim que ele recebe, ele lê o decreto, ele vê o decreto, diz a palavra que ele volta para casa. E como era, porque ele não fez de pirraça, não. Ele não fez assim: eu quero ver se alguém me para de orar, eu quero ver se tem homem que me para de orar. Não foi de pirraça, não. A Bíblia diz claramente que era de costume, era hábito de 3 vezes ao dia Daniel orar. Então, quando aquele decreto veio, meu querido, ele não pensou 2 vezes, porque a oração mantinha ele de pé. E um dia o pastor Carlos, ministrando essa palavra, ele disse: foi essa oração, foi por ele não retroceder na oração, que fez os leões ficarem de boca fechada. Ficarem de boca fechada. Foi a oração, foi por não ter retrocedido, foi por ter se mantido fiel a Deus e não ter temido ao homem, mas ter temido ao Senhor. Mas muitos não querem viver uma vida de oração. Muitos não querem estar avivados na oração. Querem um avivamento, e o avivamento que eles têm em mente é falar em línguas horas e horas e sentir algo, um arrepio, uma presença, meu irmão. Nós não vivemos pelo que sentimos, nós vivemos por aquilo que cremos. E cremos que Jesus, Ele nos deu ordem para pregar o Evangelho, ordem para levar a todas as criaturas o Evangelho. Então, se nós queremos a nossa família, a nossa casa salva, meu querido, eu preciso me manter de pé, uma conduta digna do Evangelho, de uma vida de consagração, de unção, uma vida buscando, meu querido, não ser melhor do que os outros, jamais, mas buscando ser a diferença no mundo, mas a igualdade em Cristo, buscando ser semelhante a Ele. Coloquei dentro do meu versículo, do meu esboço aqui, Samar era um dos valentes de Davi. O inimigo se levantou, se eu não me engano, foram os filisteus, se levantou contra Israel e perseguiu o povo de Israel, e Samar estava junto com outras pessoas no campo, e ele tinha plantado ali um campo de lentilha. Diz a palavra que o povo fugiu, mas Samar não fugiu. Diz a palavra que Samar se colocou no meio, ele se posicionou. Creio eu que ele se colocou de pé. E diz a palavra que quando ele fez isso, Deus deu um grande livramento. Deus deu um grande livramento, meu irmão. Um exército dos filisteus veio contra ele, mas muitos fugiram, correram, mas Samar se colocou o quê? De pé. Quantas pessoas estão fugindo, estão correndo, estão desistindo, estão desanimando, mas, meu irmão, continue de pé. Não importam as circunstâncias, não importa a dificuldade, permaneça orando, permaneça sendo uma vida em santidade, uma vida temente a Deus. É necessário, é preciso, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Não mudando a Bíblia, mas trazendo um entendimento: aquele que perseverar até o fim, de pé, na presença de Deus, servindo a Deus, praticando a palavra de Deus, será salvo. Será salvo. A palavra de ordem é: levanta-te, porque você precisa passar esse povo para o outro lado do Jordão, Josué, para você. Fique de pé. Se você chegou aqui caído, levanta-te. Pastor, há tempo que eu não oro, há tempo que eu não me levanto. Eu já fui um homem de oração, já fui uma mulher de oração, de levantar meia-noite, de levantar 3 da manhã, de fazer campanha de oração. Levanta-te, porque você vai atravessar
o Rio Jordão, e não vai ser somente você não, vai ser você e a sua família, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus, a Ele toda a